Olá, estamos começando mais um Diário Cast, aqui pelo seu canal do Diário de Pernambuco TV no YouTube, pelas nossas plataformas digitais do Diário de Pernambuco. Um prazer estar com você acompanhando esta edição, onde hoje recebemos o presidente da Associação Comercial de Pernambuco, o Dr. Tiago Carneiro. Seja bem-vindo, Tiago. Prazer recebê-lo aqui no nosso Diário Cast. Obrigado, Haldney. Olá a toda a audiência do Diário Cast, esse veículo importante também nas redes sociais. Tiago, para a gente explicar para o pessoal que está acompanhando, a nossa ACP, que é uma instituição tão antiga e com tanta história, dentro desse, daqui a pouco são 185 anos, está pareazinha com o nosso diário que vai fazer 200, a gente tem com a ACP 185 anos. O que é a Associação Comercial? Excelente, Haldney. Antes de responder o que é a Associação Comercial, vou apenas fazer um registro aqui. A Associação Comercial é de 1839 e durante esses 185 anos nós conseguimos aí ter todas as edições do Diário de Pernambuco no nosso acervo. Isso está lá dentro da nossa sede do Palácio do Comércio e está à disposição de toda a sociedade aí e, claro, dos nossos colegas do Diário, muito embora você já tenha que bacana, toda temos, a digitalização. mas é importante saber que temos esse backup, né? Isso. Com a ACP a gente tem um backup desse Agora, acervo o backup do físico, diário. não é o digital. E muito tempo de história. Muito 185 tempo de anos. Que para a gente aproveitar o senhor falando disso aqui, que a associação que tem o Palácio do Comércio aqui no Marco Zero, mas ela não foi, quando foi fundada, não existia ainda aquela sede. Não existia. Em 1839 a associação surgiu, né, aí para poder articular os interesses das entidades privadas com o setor público, né, e não tinha sede, era inicialmente, né, foi feito um contrato de aluguel e depois aí começou a gerar mais recursos, ter mais faturamento com os serviços, com os filiados também, e aí adquiriu-se a primeira sede que não era nesse local, né? Hoje a gente tem ali o Marco Zero, mas há 185 anos atrás não era aquele formato, né? E quando há 110 anos atrás, né, quando houve uma requalificação do Marco Zero, a sede da Associação Comercial de Pernambuco antiga, né, foi desapropriada. Com o recurso da desapropriação, comprou-se o terreno que hoje funciona a nossa sede, o Palácio do Comércio, e junto com alguns colaboradores, o presidente, à época, ele arrecadou os fundos para poder colocar o palácio de pé aí em apenas 2 anos. Com relação às atividades, ao que é os serviços, quais são os serviços prestados pela Associação Comercial de Pernambuco para os seus associados? O principal serviço que a gente presta é a questão da representatividade institucional perante os poderes públicos. E, além disso, né, desse trabalho de articulação, de ouvir o empresário, de conversar com os nossos representantes, de articular aperfeiçoamentos, melhorias, nós prestamos alguns serviços diretos para os associados, né? Sempre ligado a atividades das empresas, né? Por exemplo, a gente tem um serviço de certificação digital, temos corretoras de seguros, temos UniACP, né, que é agora uma plataforma de cursos online, inclusive com reconhecimento do MEC, para a gente levar o conhecimento também, a qualificação, a capacitação de toda a sociedade, não só a que tem acesso ao nosso palácio, mas aí também amplamente através da internet. Que tipos de cursos são esses, presidente? Olha, temos cursos de capacitação, né? Então, vai ter lá do básico, a pessoa que não tem, só tem o ensino médio, ela consegue se preparar para enfrentar o mercado, né? Temos também já para uma pessoa que já tem um certo nível de qualificação, né? Ela quer fazer um curso do 3º grau,
universitário, ela pode fazer através da nossa plataforma também. Além dessas duas situações, temos os cursos de especializações, né? Então, a gente pode ir fazendo especializações por áreas de curso, né? Então, administração, a gente pode ter uma especialização na área de administração, na área de contabilidade, na área de direito, sempre voltado aí para esse lado de levar a qualificação para a sociedade. A associação, ela funciona só para grandes empresas, empresas de médio porte? Quem pode ou deveria buscar estar próximo à associação comercial? Essa é uma pergunta muito boa, Rodney. Normalmente, as empresas acham que aquilo ali, né, pela opulência do nosso palácio, da representatividade da associação, vincula muito a grandes empresas, tá? E nós temos grandes empresas associadas, filiadas, colaborando conosco, mas o nosso quadro de filiado ele é composto, a maioria, por micro e pequenas empresas que repete, né, a realidade do Brasil, né? Do Brasil, claro, do estado de Pernambuco e da cidade do Recife. E aqui hoje o que é o papel da ACP? Eu tenho lido algumas informações que o senhor tem capilarizado as ações da ACP, levados também para o interior. Sim, na verdade, vou voltar um pouco mais. Nós fizemos algumas ações a nível nacional, né? Tivemos em alguns estados promovendo o associativismo e a própria associação e seus serviços. E agora a gente está olhando um pouco mais para dentro do estado. Tá? Então, para esse ano, além das ações que a gente vem fazendo, a gente vai levar a associação também para o interior do estado, para aquelas áreas que precisam mais de um apoio, de um suporte, de uma associação, de um movimento associativista. Então, os comércios locais nas cidades, os seus municípios vão ter aí um apoio maior com a presença da ACP visitando esses municípios? Sem dúvida nenhuma. O nosso projeto é, em 2025, tirar isso do papel e já no segundo semestre ter o primeiro trabalho já feito aí no interior de Pernambuco. O senhor tem promovido encontros também na ACP? Vocês têm uma agenda que está movimentando o meio empresarial, a gente tem percebido isso, presidente? Isso. Hoje tivemos a participação do presidente da FIEP, o nosso amigo do associativismo, uma entidade que a gente tem bastante respeito. Ele inaugurou a agenda ACP 2025 com um conteúdo muito agradável, de uma forma muito didática, mostrando a importância do associativismo, né, e como a FIEP vem fazendo a diferença na vida das empresas e das pessoas. E essas empresas, essas associações, elas buscam uma proximidade que são importantes para que todas as camadas e gomos da sociedade sejam representadas. Sem dúvida, é o próprio espírito do associativismo, né? Se nós nos unimos aqui e fazemos parte da Associação Comercial de Pernambuco, também temos interesse em fazer parte de outras entidades associativistas, né? E por que não, como a gente vem fazendo isso e fomentando cada vez mais essas entidades trabalharem em conjunto, né, em prol de toda a sociedade. Presidente, a associação, ela se conecta também com as outras associações, as demais do país? Existe essa correlação? Existe, Rodney. A Associação Comercial de Pernambuco, inclusive, ela participou do movimento de nacionalização dessas associações. Então, hoje, as associações comerciais, elas funcionam na ponta, vamos dizer assim, a última milha do sistema da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que é a entidade mãe, né, a nível nacional. A nível estadual, temos as federações das associações comerciais. Aqui no caso de Pernambuco temos a FACEP e na ponta, como eu vinha falando, temos as associações comerciais. E respondendo à tua pergunta, sim, temos encontros trimestralmente com essas entidades. Nós temos, fazemos intercâmbios, né, de pontos positivos e também experiências negativas que tiveram ou que tivemos aqui, a gente compartilha também. Então, é um ambiente muito bom porque ele não existe competição dentro do ambiente, mas o ambiente é feito para a pessoa, a partir dali, estar pronta para competir. Excelente. E a nossa ACP é uma das mais antigas em existência, presidente?
Nós somos a segunda associação comercial mais antiga do Brasil. Inclusive, fundamos a Confederação das Associações Comerciais do Brasil para poder ter um instrumento mais organizado a nível nacional. Tiago, a reforma tributária é um tema muito importante, a gente percebe que ele está em discussão para alguns nichos, muitas pessoas não se apercebem disso. O que deve chamar a atenção para o empresário e por que ele precisa estar atento? A reforma tributária é um assunto perseguido aí pela sociedade há 3 décadas, né? Há 30 anos, e sempre foi um grande problema das empresas brasileiras e, claro, das estrangeiras que se instalam, que operam no Brasil, essa questão da tributação. A reforma tributária já é uma realidade, né? Já temos aí a emenda 132 de 2023, que trouxe aí, né, essas novidades do IVA dual, do IBS, da CBS e do imposto seletivo. E recentemente, agora já no início do ano, nesse mês de janeiro, o presidente ele sancionou, né, a lei complementar que regulamenta esses tributos que a emenda 132 criou. Então, já é uma realidade. A gente entende que o empresário ele precisa estar acompanhando, ele precisa se preparar para o início da fase de transição, que já vai acontecer agora no início do ano que vem. Então, é muito importante esse planejamento para que o empresário ele não seja surpreendido aí e tenha, de alguma forma, um prejuízo ou alguma surpresa indesejada. Mas quando a gente fala do empresário, a gente está falando do pequeno, do micro ao grande. O adjetivo serve para todos. Mas e para o grande, ele tem uma boa um acompanhamento contábil, tem as informações corretas, e o pequeno nem sempre tem acesso a isso. Do que o senhor está falando, o que é preciso que ele fique atento, e a ACP é uma oportunidade dele ter as informações de uma forma correta para o que vai ser usado e exigido para ele no dia a dia? A gente orienta, eu sei que a gente sabe que é muito difícil, mas a gente orienta que os empresários eles estudem, né, a legislação. Claro que não é todo empresário que vai parar para sentar e ler a legislação toda. Ele vai e contrata, muitas vezes, ele contrata um escritório, uma consultoria e orienta ele a fazer tudo isso. O pequeno, ele tem mais dificuldade. Ele tem mais dificuldade tanto para estudar a legislação quanto para contratar um profissional. E aí, nessas situações, a gente tem o Movimento Consciência Tributária, que é uma iniciativa da Associação Comercial de Pernambuco, para a gente esclarecer dúvidas, levar conhecimento e também propostas de melhoria para a tributação brasileira. Todo empresário vai estar envolvido nessa reforma? Sofre de alguma forma a ação da reforma? Sim, todos os empresários eles vão ter que viver com a reforma, né? Então, hoje, todo empresário ele tem o sistema de tributação atual, né? Com a reforma, ele vai passar a ter que lidar com o novo regime de tributação. Esse aí com o IVA dual, com a IBS, CBS e o imposto seletivo. É uma situação que eu já ouvi, acompanhei um vídeo seu na internet, o senhor dizendo que são tantas as mudanças e possibilidades, porque teremos um período de transição. Perfeitamente. A transição está prevista para ser concluída em 2033. A gente entende que isso é uma previsão, né? Tem muita novidade, muita coisa nova, muita parte da tecnologia precisa ser ajustada. Esse momento aí de transição é bastante desafiador. Eu acredito que a gente consegue chegar no ano de 2033 com essa reforma 100% implantada. Agora, depende muito aí da participação, não somente do poder público, né? O particular, o empresário, precisa estar engajado e precisa lançar melhorias e aperfeiçoamentos aí para a legislação, que a gente entende que deve interferir o mínimo nos negócios, né? A tributação não pode ser um vetor de opção da escolha se eu vou contratar A ou B, né? Enfim, é importante um empresário ele estar bastante atento aí a essas pautas e sempre que tiver uma dúvida, algum questionamento, ele pode entrar em contato com a Associação Comercial de Pernambuco. Nós temos os nossos canais através das redes sociais. Todos, se ele colocar Associação Comercial de Pernambuco, ele vai ter acesso e entrar em contato. Nós vamos dar todo o suporte para essa empresa, para esse empresário, para que ele possa enfrentar
os desafios da reforma tributária. A colaboração desse empresário que se aproxima da ACP, presidente. Eu sou de uma empresa pequena, eu vou colaborar como? A diferença, porque a grande empresa paga um pouco mais, a menor, a microempresa tem acesso também com preço diferenciado. Há essa facilidade para que o pequeno consiga se aproximar? Existe, Haldney, existe hoje, todos os associados, né? A gente está cobrando a mensalidade de 10% do valor de um salário mínimo, tá? E isso é para qualquer tipo de tamanho de empresa, do pequeno até o grande, tá? Isso a gente fez porque tivemos que fazer uma ação com os grandes, né, para a gente poder trazer de volta algumas empresas que estavam um pouco afastadas. Fizemos essa campanha, conseguimos trazer muita gente de volta, muita gente de peso importante para o nosso quadro de associados e em breve a gente já vai fazer a relocação aí da nossa planilha. E aí você tem uma oportunidade de, nesses encontros que os senhores promovem, movimentos na casa, as pessoas participam, a oportunidade de networking, de capacitação. É verdade, Raul. Inclusive, eu tenho ouvido muito elogio aí com relação ao serviço, né, que a gente termina oferecendo aí para os nossos convidados e associados. A gente está com um ambiente espetacular, muito bem apresentado, tecnológico, que atende muito bem. Servimos, como a gente faz no início da manhã, né? Recebemos o empresário com o café da manhã reforçado para que ele possa assistir aí a palestra da melhor forma possível, confortável e ao lado de amigos. O prédio, o Palácio, ele está há algum tempo já com umas redes ali, há um processo em andamento de restauração, presidente? Existe sim, Haldney. É um processo que a gente vem batalhando aí há alguns anos. No final do ano passado, tivemos a oportunidade de fazer uma captação de recursos aí de 3 milhões e 600 para a Lei Rouanet, né, junto a alguns deputados e senadores. E a partir do segundo semestre, a gente estima aí que esse recurso, porque existe um processo burocrático, é um dinheiro público, então tem que ser tratado com muita responsabilidade, a gente entende, e esse processo burocrático a gente estima que vai ser superado no segundo semestre, onde a gente já vai ter o início das obras de restauro do nosso palácio. Mas isso não impede que a gente tenha um camarote funcionando no Carnaval, que já é um ponto, uma atração que ocorre nesse período do ano. Absolutamente. O Palácio vai funcionar no Carnaval, iremos ter o Carnaval acompanhando aí todo o calendário do Carnaval da cidade do Recife. O restauro, ele trata de uma preservação da estética do nosso palácio. Estruturalmente não temos absolutamente nenhum problema e estamos prontos aí para receber os foliões para acompanhar o Carnaval do Recife na nossa sede lá no Palácio do Comércio do Marco Zero. Presidente, eu fico grato pela sua participação conosco aqui hoje no Diário Cast, Tiago, e gostaria que o amigo fizesse, nessas considerações finais, a informação para quem ainda nos acompanha até aqui, por que eu, empresário, deveria buscar informações com a ACP e deveria ser um associado nesta Associação Comercial de Pernambuco? Primeira coisa, relacionamento, né? Lá, como eu falei, nós não estamos dentro de um ambiente competitivo. Então, o empresário que ele se relaciona, ele tem uma lanchonete, ele vai para lá, ele se relaciona com quem já tem um restaurante, quem já viveu aquela realidade dele. Então, essa troca ela é muito rica e evita algumas amarguras aí ao longo da trajetória do empresário. Temos, além do networking que oferecemos, temos conteúdo como a gente vem fazendo com os eventos ACP Agenda 2025, temos acesso a diversas entidades nacionais e internacionais, podemos fazer aí o advocacy para os nossos filiados e dentro de tantas coisas temos também os nossos serviços, como a gente falou aqui, temos serviço na área de educação, certificação digital, contabilidade, assessoria jurídica, uma gama de serviços que o associado, que o nosso telespectador hoje, ele possa
acessar no nosso site, né, acpe.org.br. Tiago Carneiro, presidente da Associação Comercial de Pernambuco, prazer tê-lo recebido, conversado aqui no nosso Diário Cast. Obrigado. Obrigado, Raulney. Até o próximo encontro. Até. Você continua com a gente no Diário Cast, sempre conferindo às terças-feiras uma boa conversa, um bate-papo de maneira descontraída, leve, com alguém interessante que você vai encontrar aqui no nosso Diário Cast. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.